bem representada pela tua vida, pela minha vida, que é a família do Cristo, que morreu naquela cruz, que se entregou para que hoje nós pudéssemos aqui estar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar a orar agora nesse momento, antes da gente passar para o Rodrigo ministrar o louvor. Baixa tua cabeça, reclina, empenha o teu coração agora nas coisas do Senhor. Comece a entrar num ambiente agora de reflexão. Qual é a motivação? Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós resolvemos hoje parar nesse momento para ouvir as coisas do Senhor? Tem algo especial para nós essa noite. Tem uma palavra de Deus, tem um louvor, tem um consolo do Espírito. Muitas coisas podem ser a partir de um coração empenhado naquilo que é verdadeiramente as coisas do Senhor, que são coisas para a eternidade. Por isso reclina teus olhos. Se tiver alguém contigo, dá a mão para a pessoa do teu lado. Comece a orar, comece a confessar as coisas que Deus tem colocado no teu coração. Por isso que nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que temos aqui, Senhor, de poder te adorar nessa noite, Pai. Uma noite, Pai, um dia que o Senhor preparou para que a gente pudesse, Senhor Deus, entrar na Tua presença, como tantos outros dias, Pai. Algo que, Senhor Deus, que o Senhor já preparou desde a consumação, Pai, desde o início, Pai. Tudo estava preparado e essa noite foi dessa forma, Senhor. Por isso nos dá a condição, Pai, de ouvir a Tua voz, Pai. Nos dá a condição, Pai, aquieta a nossa alma para que a gente possa estar percebendo todas as coisas que o Senhor tem na movimentação do Teu Espírito. Quando o Teu Espírito vai se movimentando, ele vai muitas vezes por sons inexprimíveis, Pai, e nós queremos ouvir todos eles nessa noite. Por isso traz condição ao nosso coração, dá à nossa alma condição para que o nosso ouvido esteja linkado contigo, da mesma forma que tem um link com essa transmissão. Nós queremos ter um link contigo, que é o principal de tudo nessa noite, Pai. Obrigado por essa reunião, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Só retornamos um pouco aqui porque nós tivemos um problema de áudio e nós queremos primeiramente pedir perdão, porque a gente sabe das falhas, a gente sabe que o equipamento ele tem em alguns momentos algumas restrições e acaba tendo dificuldades, mas nós voltamos aqui um pouco para nós orarmos de novo, para a gente poder ter um tempo assim de dizer: olha, Senhor, nós queremos entrar na Tua presença sem falhas nessa noite. Nós queremos ter uma comunicação onde ela é estabelecida de uma forma que não haverá ruídos. Por isso que nós pedimos perdão nessa noite, para que a gente possa, como família, como foi falado, não sei se vocês ouviram essa parte, como uma família que está expandida, uma família onde muitas vezes alguns podem até não ouvir, mas no final a gente retorna para os lugares, fala novamente e começa a estabelecer todas as coisas, as ordens como elas devem ser. Por isso agora nós vamos voltar para o louvor, na adoração, e depois no louvor retornamos aqui para que a gente possa dar sequência ao nosso culto. Amém? Passar para o Rodrigo agora para ele poder ter a... Amém. Já vai orando junto comigo em casa, que essas questões vão acontecendo, que são imprevistas, mas a gente está cantando aqui, a gente está orando para o Senhor, para Ele aquietar a nossa alma. Vai dizendo junto com o Senhor, comigo aqui, dizendo: Senhor, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a Tua voz. É isso que a gente deseja nessa noite, ouvir a Tua voz, a Tua direção, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, mas tem muita ansiedade, muitas situações que acontecem que vão nos impedindo. Então vai cantando comigo, dizendo assim: aquieta minha alma,
faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta nossa alma, Jesus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair,
a tua mão me levantará. E se eu chorar toda lágrima, você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Deus, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sabe, queridos, eu estava pensando nesse louvor hoje, e durante a semana, na verdade, e eu pensei numa palavra que está lá em Lucas 21:34, que Jesus está falando assim: cuidem, para que vocês não fiquem cheios, não fiquem tomados o vosso coração com a glutonaria, com a embriaguez e com os cuidados da vida. E a glutonaria não é a gente sair comendo, e comer demais, mas é o desejo da nossa própria vontade, do nosso estômago, esse desejo que ele vai querendo ser suprido e nunca está satisfeito. A embriaguez é a gente não estar lúcido para as coisas do Senhor, a gente vai se distraindo, vai se alimentando, vai colocando prioridades na nossa vida que não são coisas do Senhor, e a gente deixa de ficar sóbrio. E os cuidados da vida são as coisas que a gente tem que resolver, como exemplo. Tem que pagar uma conta, tem que comprar roupa, tem que comprar comida, tem que sustentar os filhos. Então eu fiquei pensando muito nessa palavra que Jesus está dizendo, falando da volta dele, do retorno dele. Então a gente se distrai com essas coisas, a gente não vê o principal, que esse Deus poderoso está para voltar. A promessa dele vai se cumprir com a volta dele, a força, o poder dele manifestado na face da terra, e todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai ver Deus vindo dos céus para nos salvar, e a gente fica reduzido. E é isso que a gente está cantando aqui, Senhor. Aquieta a nossa alma para que a gente possa ouvir a tua voz, senão a gente vai ouvindo tantas vozes e vai reduzindo a gente para situações do nosso próprio desejo. A gente não vai ficando lúcido e a gente vai deixando de ouvir a voz do Senhor. Então eu queria cantar aí essa última parte contigo aqui, para a gente ter no nosso coração esse socorro do Senhor, essa lucidez que nos faz dizer para a nossa alma assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Então a gente vai cantar esse entendimento, o Senhor nos tirando dessa embriaguez, nos tirando dessa glutonaria, nos tirando dos cuidados da vida, para a gente focar e se empenhar totalmente nele. Então vai cantando comigo. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão no final aí. Enquanto o Rodrigo cantava assim, esse louvor, eu comecei a me lembrar dessa trajetória da nossa vida, né? Que a gente tem que, em algum momento, tem que largar algumas coisas, que é muito difícil, é quase impossível. Tem coisas que, se o Senhor não arrancar das nossas vidas, a gente não larga mesmo. Porque a gente tem apego a muitas coisas, humanamente falando. O pecado fez isso com a gente. O pecado fez a gente ter essa glutonaria, esse desejo por coisas que são contrárias ao Espírito. E se a gente não começar a ter um empenho em largar isso nessa dificuldade que é, a gente não consegue andar. E aí ele vai dizendo, olha, e se eu cair, tem um lugar onde o Senhor nos resgata. E eu comecei a me lembrar do Salmo 23, quando ele diz, ó, o Senhor é meu pastor,
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma. Então tem uma caminhada, o Senhor vai estabelecendo coisas, vai estabelecendo uma ordem na nossa vida. Por isso que agora, cantando novamente esse finalzinho aí, com entendimento, sabendo que não importa o que tem que ser tirado da nossa vida, se for o Senhor que tirar, é bênção. O que a palavra de Deus diz? Que a vontade do Senhor, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não fica mais agora com o teu entendimento, com a tua vontade em coisas que não são do Senhor. Pede para o Senhor te ajudar agora. Diz: Senhor, me ajuda, me mostra o que eu tenho que largar, me mostra o que eu tenho que deixar. Eu quero viver uma vida contigo, Senhor. Porque lá no final, o Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nós não precisamos morrer para habitar na casa do Senhor, meu amado. Nós temos que habitar na casa do Senhor no dia de hoje. Tem uma casa onde o Senhor tem uma família, tem uma casa onde o Senhor faz morada, aonde tem estabelecido todas as coisas que nós precisamos. E essa casa, ela é fora do pecado. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós somos santificados, quanto mais nós presenciamos a santidade do Senhor, mais essa casa vai ficando evidente nas nossas vidas, e mais nós conseguimos andar e perseverar, deixando coisas para trás, caminhando na direção do Senhor, perseverando, sabendo que tem uma mão para nos arrancar desse lugar, e que tem um consolo do Espírito para aquietar a nossa alma. Canta agora com esse entendimento, canta agora com essa coragem de dizer: Senhor, eu quero largar, eu quero deixar aquilo que não me serve mais, e me mostra, Senhor, aquilo que tem que ser deixado. Canta com esse entendimento agora, aí na tua casa, no teu lugar. Aleluia. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Amém. Amém. Isso nos traz um conforto, né? Saber que a gente tem mesmo um lugar onde a gente pode buscar esse refúgio, esse consolo. E eu quero te dizer assim que isso é físico, não é? Ele é espiritual, mas ele é palpável. Porque Deus nos deu uma família, Deus deu um corpo, Deus deu uma estrutura toda montada a partir do Cristo, que é o cabeça, para que a gente acesse esse lugar. A questão é que nós nos afastamos em alguns momentos, por N motivos, não importa os motivos. O que importa é que o Senhor está dizendo hoje que tem um lugar onde eu posso voltar e me refugiar. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar pode estar na palavra que vai ser ministrada hoje. Esse lugar pode ter estado no louvor. Esse lugar pode estar na oração que a gente vai fazer no final para os enfermos. Eu não sei. Eu sei que Deus está falando com cada um de nós hoje. E o Espírito ministra de uma forma única e singular na vida de cada um. Por isso é esse o convite que eu te faço para estar conosco agora. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar também pelas crianças. Vamos orar pelos dizimistas. Eu quero orar pelos dízimos. Depois eu quero que a Alice ore pelas crianças. Já lembrando que deve ter no rodapé aqui os dados da nossa conta. Até deve ter ali provavelmente os contatos dos nossos tesoureiros, para que numa eventualidade, hoje ainda existe algumas dificuldades com tecnologia, alguém não tem acesso a uma internet, não consegue fazer uma transferência, aí tem esses telefones para que a gente possa, de uma forma tradicional, poder coletar, vamos dizer assim, essa palavra, os dízimos. Mas o que eu quero dizer para ti nessa noite não é a figura do dízimo, é o que tem por trás disso. É o princípio que está estabelecido lá em Abraão.
quando ele chegou diante daquele homem, daquele sacerdote, e disse: ó, está aqui meu dízimo. Ninguém tinha ensinado para ele, mas ali estava sendo estabelecido um princípio nas nossas vidas. Por isso que esse largar, por isso que esse esforço que tem que ter de poder romper algumas coisas, ele passa primeiramente por um entendimento, de saber que o nosso dinheiro, o nosso dízimo, ele é só uma formatação, ele é só uma forma que nós temos de expressar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, financeira, material e de qualquer forma. E isso então agora tem um empenho, tem cadeias para romper, tem barreiras que se levantam, porque o Senhor, ele já estabelece o princípio, ele estabelece o entendimento, e agora tem uma ação prática nisso. Por isso que é uma luta constante, por isso que Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, corri a carreira que me foi proposta. Tem combates na nossa vida, e essa é uma área que é muito tocada, é uma área onde nós somos muito tocados, porque existe ali toda uma necessidade, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente está sendo levado a crer que nós estamos em tempos de escassez, onde nós temos que guardar para não ficar sem nada. E no Senhor tem toda a provisão necessária, toda. O Senhor não deixa faltar nada, meu amado. Mas agora tem uma gratidão no nosso coração sendo gerada, um reconhecimento que tem um princípio que foi estabelecido na vida de cada um de nós, e agora nós vamos executar isso de uma forma concreta, é nos dízimos e na nossa oferta. Amém? Por isso eu quero orar contigo, orar para que Deus já te deu esse entendimento, para que continue a perseverar. De repente teu coração está angustiado agora, dizendo: eu não estou conseguindo dizimar. Eu quero dizer que o teu coração tem que estar angustiado mesmo, mas agora Deus vai te dar a condição de tu largar essa angústia aos pés dele e executar aquilo que ele tem para a tua vida. Por isso nós abençoamos, Pai, cada dizimista, Pai. Abençoamos aqueles que não têm dizimado, Pai. Abençoamos aqueles que estão desempregados, Pai. Abençoamos aqueles, Pai, que de alguma forma não têm conseguido empenhar o seu coração ali, Pai. Para que haja um som agora de cadeia sendo rompida, Senhor. Para que haja uma liberdade no coração para poder executar esse princípio na vida do meu irmão e da minha irmã. Na minha vida, na vida daqueles que estão aqui, Pai, na vida da tua igreja, Pai. Dá essa condição de nós podermos ser fiéis, Pai, nesse princípio contigo, Pai, para nós podermos expressar ali a nossa gratidão, Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado já. É isso o nosso coração, Pai, um coração grato pela provisão e pelo sustento que o Senhor tem na vida da tua igreja, Pai. Obrigado porque não tem nos faltado nada, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido o provedor de todas as coisas, e é isso que nós te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que a Alice agora orasse pelas crianças também, para depois a gente poder passar para a palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nesse mesmo movimento de gratidão, Pai, queremos pedir para que Tu abençoe essas nossas crianças, Pai. Esses nossos filhos que Tu tem nos dado, Pai. Nos dá sabedoria para os pais, dá entendimento, Deus, dá uma confiança, uma autoridade. A gente vê hoje falta de autoridade, a gente vê uma escassez disso, Pai, e Tu tem isso para esses pais, Senhor. Gera essa sensibilidade, gera essa paternidade sobre a vida deles, Pai, que eles consigam enxergar, Pai. E a gente recebe tanto deles, Pai. Dá esses olhos para esses pais, para essas famílias, Pai, e enxergar essas crianças, Senhor. Dá obediência, dá paciência, Senhor. A Tua força, Pai, o Teu ânimo sobre a vida desses pais e sobre a vida dessas crianças, Pai, que eles possam crescer em Ti, que eles possam crescer nos Teus caminhos, Senhor, não se desviando deles, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Aleluia. Eu tava pensando nesse aquieta minha alma, né? Eu vivenciei isso, né? Como é difícil, né? Quando a nossa alma ela tá agitada, a gente perde essa sobriedade, né? A gente perde a sobriedade, não tem mais controle sobre os nossos desejos, né? Não tem mais esse domínio, né? E o Evangelho é essa simplicidade. A gente tem conversado muito sobre isso, é essa simplicidade. Às vezes a gente quer rebuscar, às vezes a gente quer fazer algo que não é, né? E esse bate-papo, essa conversa aqui, nossa, né, que a gente vai ter hoje, eu tô com um coração muito grato, assim, muito em paz, né, porque eu sei que não sou eu, não é nós, mas é a graça do Senhor que está sendo derramada aqui sobre nós, né, e vai alcançar quem Ele tiver que alcançar, porque Ele que tem o controle disso, né, e
E a gente estava falando sobre isso, sobre esses desejos, sobre essas sensações, e eu tenho pensado muito sobre isso. O Senhor tem me levado a uma palavra que Ele fala sobre isso, né? Sobre esse domínio que a gente tem disso, que isso vem, que não, o problema não é vir, mas o problema é isso não ser controlado por nós, né? E eu queria embasar isso ali em Gênesis 4, queria que vocês abrissem comigo. Gênesis 4:1. Ele está falando ali da história dessas primeiras vidas, né? Quando Adão e Eva ali foram gerados. E aqui ele fala de Caim e Abel, os filhos deles. Amém? Amém. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara, descaiu o semblante. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que serás aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador dele? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Amém. Até aí. Então, para a gente entender assim, né? Tem vários pontos que o Senhor me chamou a atenção. E ali ele fala, né, desses dois irmãos, a figura dessa família, né, que a gente fala, essa família forte. São coisas que acontecem dentro da nossa família, né? Figura de Adão e Eva, Caim e Abel ali, essas complicações, esses problemas, essas tribulações que dão dentro da nossa família, né? Que não tem problema, porque quando a gente entende que isso é bom, que isso faz a gente crescer, cada vez mais a gente quer ter mais esses confrontos, porque a gente sabe que isso daí gera algo eterno, né? E me chamou muita atenção essa história, né, de Caim, porque eles estavam ali no dia a dia, no cotidiano, e eles ofereceram ali aquelas ofertas, né? E ali o que me chamou a atenção foi, primeiro ali que fala no 4 e no 5, que diz ali que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, o Senhor não se agradou. Então ele fala ali não só da oferta, mas ele fala ali do homem, do coração, né, da intenção da oferta, né? Porque ele podia muito bem falar que se agradou da oferta, mas ali não é a oferta que está em jogo. O Senhor quer a relação conosco, né? A relação é a pessoa, é a intenção. E ele mais do que ninguém conhece o nosso coração, né? E ali ele conhecia o coração de Caim, que estava com a intenção errada. Porque logo mais ele fala que Caim ficou irado e fechou o semblante. Então, essa reação que a gente tem, essas reações espontâneas que a gente às vezes não controla, né? Que a gente tem, fala muito de como a gente cria uma expectativa em alguma coisa, né? E sobre essa ira, como a gente se ira fácil, né? Como a gente perde essa sobriedade das coisas, né? E como a gente fecha esse semblante. Quando ele fala ali, uma figura que ficou para mim também, quando ele fala que fechou a cara e depois o Senhor, conhecendo ele, pergunta: por que tu andas irritado? Por que fechou a cara? Ele está falando ali porque ele conhece Caim, ele tem uma intimidade ali com ele, né? Então ele sabe, e só quem pode falar isso é quem tem intimidade conosco.
que o semblante mostra as nossas reações, né? Muitas vezes a gente tá em situações e às vezes a pessoa do nosso lado tá passando por coisas que a gente nem sabe. Porque a gente não tem essa intimidade, né? E quando a gente tem uma intimidade com alguém, o Senhor nos mostra, nos mínimos detalhes, num olhar, num gesto, num abraço, o Senhor nos mostra como é que aquela pessoa tá, né? E essa ira, né? Essa ira, eu comecei a pensar nisso, nessas coisas que acontecem inesperadamente para nós. Uma ofensa, um virar a cara, essas coisas acontecem no nosso dia a dia, né? E como é que a gente vai reagir a isso, né? Como é que a gente vai controlar isso, né? Isso aí a gente aprende numa caminhada. E mais adiante, que é onde me chamou muita atenção também, que é onde eu quero me deter, ali no Gênesis 4:7, que ele fala: eis que o pecado está à porta à sua espera, o seu desejo será contra você, mas é necessário que você domine. Então tem um domínio nisso, tem uma parte que é nossa, tem uma parcela nossa nesse processo, né? Tem um desejo que está em nós, tem uma tentação, e o pecado, ele só aparece porque há uma brecha ali nisso, né? E Deus me levou lá para Tiago, se vocês quiserem abrir comigo, Tiago 1:12, que ele fala ele explica um pouquinho, fala desse pecado, né? Tiago 1:13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, ele fala, né, dessa diferença que ficou muito claro quando eu li essa passagem, né, que tem um desejo nosso, essa natureza humana, que luta com essa natureza divina, que quando Deus nos alcança, essa natureza divina, ela começa a sobressair essa natureza humana que está em nós. Então tem esse desejo e tem essas tentações externas. E o pecado é quando o desejo e a tentação, eles casam e geram o pecado. O pecado é a prática disso, né? E ali em Caim ficou muito claro disso, porque ele teve uma segunda chance ali, né? Ele teve quando o Senhor falou: cuidado, atenção, esse desejo momentaneamente, ele vai ser prazeroso, mas isso depois ele vai voltar, vai ser contra ti. E a gente não pensa nisso, né? Porque às vezes quando a gente perde essa sobriedade, a gente não pensa no pós, nas consequências. A gente quer nos saciar momentaneamente. É importante isso que está trazendo, porque a gente tem até um romantismo, né? Porque nós estamos falando de dois irmãos aqui, né? Dentro de uma casa, um irmão matando o outro. Olha como Deus vai permitindo coisas assim para mostrar para a gente como a gente tem que ter. E eu fiquei com uma figura na minha mente quando tu falava assim, que foi a figura no início da nossa transmissão, que a gente não teve o áudio. E a gente estava falando, mas não estavam ouvindo do outro lado. Então olha como a gente mesmo estando perto, a gente acaba não se ouvindo um ao outro. E como ficou evidente também esse homem, Caim, que foi só a expressão final ali de uma vida que ele já tinha, né? E o Senhor fala ali que ele não se... Mas Caim e de sua oferta, no 5, ele não se agradou. Então olha como Deus já vinha, os olhos do Senhor, eles vão passeando por toda a terra, né? Muitas vezes a gente tem uma vida assim meia oculta, vamos dizer assim, e a gente acha que os olhos do Senhor não enxergam muitas coisas. Mas o que está expresso agora é que na relação íntima vem as dificuldades. Na relação íntima vai vindo os desafios, vão vindo aquelas coisas que parecem impossíveis de resolver, porque a gente imagina muito o quê? Vou ter atrito com aquela pessoa que eu não conheço. Ou vou ter um atrito com aquela pessoa que eu não tenho muita intimidade, e é o contrário. O Senhor está dizendo agora: olha, eu vou colocar pessoas perto de ti, irmãos teus, para te trabalhar a tua vida. Mas aí tu tem um risco nisso tudo. Tu pode querer matar teu irmão. Porque aí quando a gente tem esses sentimentos, a gente percebe que na verdade nunca foram relações fundamentadas, né? Quando vem
Por isso que esses desejos vêm, não tem problema. O problema é a prática disso. Quando a gente vem, quando isso nos vence, quando isso nos domina, né? Que diz ali, não, cuidado que isso daí, ele te domina. E quando essas relações são por interesse, né? Eu estava pensando ali, quando ele fala também no 8, quando Caim diz para Abel, vamos ao campo. Então ele chama o irmão dele para conversar. Abel estava ali, desinteressado, a gente não diz ali, né? Mas eu pensando assim, Abel estava ali, e tá, o meu irmão quer ter um tempo comigo, e levou ele para matar. Para tu ver como a nossa intenção, né? A intenção dele naquele momento, eu fiquei pensando nas nossas relações. Às vezes são relações interesseiras, relações comerciais, às vezes a gente está tendo relações comerciais dentro de casa, com o nosso próprio irmão, né? A gente às vezes a gente amplia muito para fora, para o nosso trabalho, mas às vezes dentro de casa a gente está tendo essas relações, né? Que não são fundamentadas, que não estão profundas, né? Que as duas casas, quando não tem fundamento, ela vai cair, vai vir uma crise, vai vir um tempo ruim, né? Esses nossos problemas e ela vai cair, porque não tem um fundamento, né? E às vezes está interessado isso. E é interessante também, Alice, que o Senhor dá um escape, né? Ele tem um tempo, né? Ele não deixa assim, porque é muito claro ali no versículo 7, no final, ele diz assim, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então veio a ira ali, o Caim teve um momento ali de ira, mas até a execução, até o pecado ser consumado e executado, o Senhor dá um tempo para a gente visualizar isso, para a gente poder acessar um lugar daqui a pouco de arrependimento e poder voltar atrás. Nada chega até nós sem um escape do Senhor. Então, a quem morreu nessa realidade? Nós conversávamos um pouco, eu e a Alice, antes do culto. Quem morreu foi Caim. Porque ali na Bíblia ele diz que o sangue de Abel até hoje clama na terra. Então, quem morreu na realidade foi Caim, porque ele se afastou do Senhor. A morte, na verdade, é o afastamento do Senhor. Às vezes a gente acha que a morte é a física, não. A morte é o afastamento do Senhor. Quando a gente se afasta do Senhor, se afasta de tentar entender a vontade do Senhor, o propósito, a gente já morreu. E ali é bem isso. Quem não morreu foi Abel. Abel, esse legado, né, que a gente deixa, é muito parecido com Jesus aqui, né? Ele teve um tempo, morreu, mas até hoje a voz dele está clamando, ele está clamando pela terra, essa voz dele está ecoando, não morre, né? E para tu ver como tu falou, essa chance, né, que Deus nos dá, esse escape, essa segunda chance. E Caim é um exemplo para nós, né, de como a gente fica cego e não consegue enxergar, né? Porque ali, depois ele fala, né, quando ele volta do campo, o Senhor pergunta para ele, onde está o teu irmão? E ele fala, por acaso eu sou o guardador dele? Aí já se volta contra o Senhor. Já se volta contra o Senhor. Não reconhece a autoridade, ele não tem... E às vezes a gente é assim, às vezes a gente passa por cima das autoridades, a gente não reconhece, não consegue enxergar o Senhor nesses detalhes, né? E esse é um perigo muito grande que a gente corre, né? De se voltar contra o Senhor, de questionar, né? E não entender que é a vontade dele. Por isso que o nosso coração ele tem que estar sempre voltado para as coisas do Senhor, né? Porque Abel ali, eu te ouvindo falar também, ele foi ali com o coração puro diante do irmão dele. Ele não foi ali com nenhum tipo de reserva. Ele não foi ali com qualquer tipo de querer se proteger. Ele foi ali com uma sinceridade do coração. É o que me parece, assim, vendo esse relato. Ele vai ali na direção com o irmão dele. Diz, não, vou estar ali com o meu irmão lá. Por isso que nós, como igreja, nós temos, Abel é a figura da igreja. Nós temos essa condição de ir para uma relação e morrer naquela relação em prol do meu irmão. Só a igreja tem essa condição. Só nós, como a partir do Cristo que se entregou naquela cruz, por isso que tem muita relação mesmo, desse Cristo que se entregou naquela cruz, agora nós temos condições de entrar numa relação e poder ser a figura daquele que vai se entregar em prol do outro, para que haja salvação na vida do outro. Então essa é a figura que fica para mim dessa relação de irmãos, primeiramente, né? Desses dois meninos aqui, de tu ter um coração, quando o teu coração é puro, quando o teu coração é voltado para as coisas do Senhor, todas as coisas são puras. E aí tu não vai com nenhum tipo de reserva diante de uma situação.
Eu não sei se de repente agora eu já começo a imaginar, né? De repente se ele já tinha tido algum atrito, de repente ele podia ter visto já o comportamento do irmão dele, de Caim ali, que era mais agressivo ou não. Ele de repente podia ter dito assim, não, hoje eu não vou conversar com meu irmão, ele está irado, ele está bravo ali, eu não sei. Mas pode ver que ele foi lá porque ele confiava em quem? Ele confiava no Senhor. Ele confiava que na relação, quando o Senhor está na relação, ele está fortalecido de tal forma que não importa mais o que aconteça. Por isso que tudo está em quê? Tudo está na relação. E tudo está na relação através da intimidade de irmãos. Porque ele diz ali, né? Se fizer o que é certo, não é verdade que serás aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado jaz à porta. Então ele está falando dessa intenção, né? Porque essa oferta, na verdade, que ele fala ali, é a nossa vida. É a nossa vida sendo entregue, é a nossa vida intencionalmente, né? E não tem como esconder do Senhor isso, né? O nosso coração. Ele sabe, ele esquadrinha, ele sabe o íntimo do nosso coração, né? Então essa oferta, esse altar sendo entregue é nosso. Onde a gente vai, a gente está sendo entregue, né? E às vezes a gente está entregando coisas que a gente não tem que entregar. Às vezes com a intenção errada, às vezes com esse interesse envolvido. Por isso que essas tentações, essas coisas externas nos dominam. Porque a nossa intenção está errada. Porque a gente está indo errado. Muitas vezes a gente está indo por nós mesmos. Muitas vezes a gente está indo sozinho para os lugares. E não é assim. A gente sabe que o que nos dá força, mesmo fisicamente a gente estando sozinho, a gente nunca vai estar sozinho. Quando a gente entende que tem uma igreja, que tem pessoas atrás de nós, que a gente está apenas sendo um instrumento para levar a palavra, para levar a vida, né? E eu me lembrei também que eu estava pensando que essas tentações, né, nós jovens, né, a gente passa muito, né, porque é uma fase que é muitos questionamentos, muitas coisas vindo, um turbilhão de coisas, e às vezes isso nos vence. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem essa base, que é essa família, né? Porque Caim e Abel, eles estavam com esse resquício do pecado pelos pais. Então, quando Adão e Eva fizeram isso, é a figura de quando passa, né? De quando reflete nos filhos, né? E às vezes quando a gente não tem esse fundamento, não tem essa pessoa, não tem essa paternidade conosco, a gente não resiste. Porque às vezes é mais forte que nós. Quando a gente anda sozinho, isso para nós faz muita diferença. E eu acho que é isso que faltou para Caim acessar, né? Porque ele podia ter acessado ali, vamos supor ali que estava só eles dois e os pais, né? Ele podia ter acessado os pais, né? Porque essa ira, a gente pode imaginar também, o escape era ele ter se acalmado, ele ter refletido e ele ter buscado não cometer esse homicídio. Mas eu enxergo que o escape estava ele buscar um conselho em alguém. Sabe, quando tu trouxe a figura dos jovens, que eu acho que é isso que é a figura importante, aonde é o suporte, aonde vocês conseguem suportar esses momentâneos, essas aflições que vêm em vocês. Eu me coloco mesmo que todos nós temos aflições, umas de um jeito, outras do outro. É quando eu acesso a uma parte dos meus irmãos e eles conseguem me dar o suporte que eu tenho e que eu preciso, né? E parece que é isso que Caim não entendeu. E aí ele já dentro daquela ira, ele já tomou uma decisão que entrou no coração dele, ele foi lá e executou. Se ele tivesse tido um tempo ali de buscar em alguém, ouvir uma palavra, por isso que é muito difícil, é muito importante esse tema, e ele é muito difícil também de ser executado, porque a gente vê muitos relatos de famílias, pessoas que vivem junto todo o tempo e não se conhecem. Tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de se relacionar, tem vontade de abrir, tem dificuldade de abrir o coração. Famílias criadas juntos, sanguíneas, pais e mães que não falam. E aí isso vai criando um dano na vida da pessoa e chega numa fase adulta. A gente orou pelas crianças hoje, quando orou pelas crianças, fiquei pensando nisso, uma geração que está sendo exposta ali a todo tipo de intempéries, mas está sendo exposta também à palavra do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença na vida delas. Quando chegar numa fase adulta. Então, o que está proposto para nós, eu vejo assim, através desses dois irmãos aqui, é a gente saber que a gente tem na vida um do outro, poder acessar. E aí a gente tem que expandir a nossa mente, porque isso pode estar também na vida de umas jovens, porque senão a gente fica muito diminuto, assim, no sentido assim,
uma menina jovem tem para me oferecer dentro da minha experiência de vida. E se a gente tiver essa mente escrava, a gente nunca vai receber nada do Senhor. O Senhor usa quem Ele quer para falar. Quem Ele quer. Então, o Senhor está propondo para nós agora o quê? Acesse teu irmão. Não para matar ele. Acessa para ouvir ele. Acessa para buscar nele uma condição, um ouvido, para ele aquietar a tua alma. Daqui a pouco uma palavra ele vai aquietar a tua alma, que vai fazer toda a diferença no momento de ira. Porque esse domínio também não é um domínio nosso sozinho, né? Às vezes a gente pode interpretar de forma errada, né? Não, eu consigo me dominar. Não, também não é isso. A gente consegue se dominar pela graça. É a graça que ela nos faz a gente ter esse domínio, né? A gente ter esse controle. Porque por nós mesmos, qualquer coisa ia tomar conta de nós, né? Se não fosse a graça do Senhor e isso que tu falou, essas pessoas do nosso lado, essas relações... A gente não consegue sozinho, né? A gente não tem força própria para isso, né? Quem vai dominar nessa situação vai ser o pecado e vai ser os nossos desejos, né? Isso tem muita força mesmo. Porque a grande sacada, não vou dizer do inferno, do maligno, mas a grande sacada do rei desse mundo é afastar as pessoas. É isso que a gente tem que entender hoje. A gente está afastado. E é lícito a gente estar afastado por um momento de saúde, mas a grande dificuldade nossa hoje é a aproximação. É nós tomarmos nossas decisões. É nós conseguirmos achar que estamos no controle de tudo. E quando a gente acha que está no controle de tudo, a gente amaldiçoa o processo. Porque a força do nosso braço foi a que tomou as rédeas e delimitou as coisas que a gente deve fazer. E aí a gente perde o quê? Essa morte, que fiquei pensando agora, de Caim, ela quebrou algo na relação. Não só a perda, a gente não pode só olhar para a morte física. Porque se esse homem não tivesse matado, cometido um homicídio, tivesse na mesma relação com o irmão dele, ela de alguma forma seria igual. Eu fiquei pensando aqui, porque já estava no coração dele executado aquilo ali com o irmão. Então, o que eu quero trazer também agora, para a gente já ir se encaminhando, tem um tempo de oração, tem um tempo de oração pelos pedidos, para a Alice fazer as considerações finais dela ali, se ela quiser fazer, é a gente pensar o quê? Como que eu entro numa relação? O que eu estou buscando nas minhas relações? O que eu estou buscando na vida dos meus irmãos? O que eu estou buscando no lugar onde eu estou transitando, no meu trabalho? Como eu estou me relacionando com meus familiares sanguíneos? Como eu estou me relacionando com meus co-irmãos do corpo de Cristo? Qual a intenção do meu coração? O que eu tenho buscado nessas relações? O que está proposto para mim? Meu coração está irado? Tem um lugar de arrependimento. Tem um lugar de arrependimento. O Senhor está dizendo nessa noite, tem um lugar de arrependimento. Não executa. Não deixa isso te dominar. A palavra falou assim, olha, antes que isso te domine, não deixa isso te dominar. Busca, eu não tenho força, isso está tomando uma proporção que está tomando conta de mim. Tem um escape. Tem algo que o Senhor está dizendo assim, olha, tem lá naquele lugar. Quem é esse lugar? É o teu irmão. Sabe aquela pessoa que tu te lembra assim naquele momento de dificuldade? Aquela pessoa que tu diz assim, hoje eu falei, hoje nós temos muitos recursos. Uma mensagem, um telefonema, uma visita, não importa. Nós temos muitos recursos para poder acessar a vida um do outro. Só que as dificuldades nossas, dia a dia, vamos limitando o nosso entendimento e a gente acaba passando dia após dia, a gente acaba não executando a parte boa. E a gente retém o pecado, retém as coisas ruins e executa a ira, executa as outras coisas que são propostas para nós e a gente acaba perdendo o domínio. É verdade. Para fechar, é bem isso, né? Essa confiança no Senhor, né? Como é importante isso, né? E que a gente ande com o nosso coração humilhado mesmo e entregue, sabendo que a gente não vai acertar, que a gente não... Muitas vezes a gente vai ficar irado, muitas vezes a gente vai se ofender, mas que o nosso orgulho não tome conta de nós, que isso não faz com que isso entre no nosso coração, né? Que a gente consiga, nossa oração nessa noite, que a gente consiga perceber isso e logo tirar de nós, né? Isso aí. Amém. Esse é o nosso clamor mesmo. A gente quer, antes de orar, a gente quer colocar os pedidos de oração aqui para a gente finalizar, mas a gente
gente também quer orar não só por essas pessoas que acessam aqui a nossa transmissão e pedem orações, que no caso que é a família da Rose, a Lídia pediu pelo Antônio, amanhã vai fazer uma cirurgia de alto risco, e pelo nosso pastor Andes, que está com Covid, o pastor Andes é o pastor da Restinga, nós temos o pastor Leandro também da BZN, alguns conhecem ele por Canídia, mas o nome dele é Leandro, a gente tem ele também. Quero trazer também a Nilva, que é a esposa do meu cunhado, a gente orou por ela há 2 semanas, ela já está no quarto, já está bem, então a oração no justo, ela tem muito efeito. Mas eu quero orar também por a gente, pelo nosso coração, Senhor. A gente quer orar para a nossa alma, quero orar para essa tricotomia que é o ser humano, para que a gente possa acessar o Senhor. Uma das coisas que Caim perdeu foi o acesso ao Senhor. Tem algumas decisões que a gente toma na nossa vida que elas não estão baseadas na execução dela. Elas estão baseadas na consequência daquilo que a gente toma. E a consequência das nossas atitudes, elas têm sempre 2 consequências. Ou ela nos aproxima do Senhor, ou ela nos afasta do Senhor. Inevitavelmente assim. Eu e tu fomos criados, a Alice, o Marco, o pessoal, o Rodrigo, todos nós somos criados para nós adorarmos o Senhor. O Senhor tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Tem um propósito que foi sendo executado, foi sendo planejado. Todo desde o início. Tu imagina ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo ali. Vamos fazer agora, Alice, vamos botar amor, vamos botar dons, vamos botar. E nós vamos andando, só que o pecado veio e nos roubou isso. Nos tirou do trilho, vamos dizer assim. E agora o Senhor está nos conduzindo novamente para esse trilho. Por isso que nós temos que largar algumas coisas, nós temos que largar algumas coisas, como foi falado aqui nessa noite. Tem coisas que nos retêm, tem coisas que vão nos travando, vão nos parando, vão fazendo peso, e a gente tem que ir largando. Aquele barco à deriva, tem que ir largando bagagem ali para não afundar. E aí nós vamos atracar numa praia segura e lá vai para o Senhor. E é isso que eu quero que tu ore nessa noite, junto conosco. Para que a gente possa ter essa sensibilidade, para que a gente possa entrar numa relação como entrou Abel, desprovido, sem nenhum tipo de proteção, sabendo que é Ele quem tem a condição. Eu e tu temos a condição. De repente tu pode estar dizendo assim, não, tu não sabe como é que está a minha vida, tu não sabe como é que está meu casamento, tu não conhece meu marido, tu não conhece a minha esposa. Eu quero dizer que a força que está na tua vida é a força necessária para te passar por esse tempo, para te passar por essa relação, para o Senhor forjar a minha e a tua vida, para o Senhor nos trazer para um ambiente de graça transbordante e abundante. Chega nesse lugar agora, acesse esse lugar agora, ora agora, busca agora no Senhor e diz assim, Senhor, se eu sou Caim, Senhor, se eu estou nessa condição momentânea de Caim, me ajuda a me arrepender, mostra o meu coração. Se o meu coração está irado, Senhor, se o meu coração está cheio de mágoas, se o meu coração está todo confuso, se a minha alma está projetando coisas na minha mente, acesse o Senhor agora. Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar o domínio. Ele vai dizer, olha meu filho, eu tenho aqui, eu tenho algo para ti agora aqui que eu preparei, uma porção agora de domínio próprio, uma porção agora que vai fazer com que tu tenha um consolo, que tu tenha amor, para te poder em momento seguinte se tornar um Abel. Sabe que na figura igual do Cristo que veio, morreu naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Em alguns momentos nós transitamos de um lugar para o outro. Em alguns momentos nosso coração está apertado, cheio de ira, e eu me torno um Caim. Mas aí o Senhor vem com o consolo do Espírito e nos dá acesso a um arrependimento agora, e eu posso me transformar num Abel na vida de alguém. Se está muito confuso, me perdoe, mas é o que está no meu coração agora. Por isso eu quero orar contigo. Quero orar para que a gente possa ter entendimento das coisas do Senhor. Pai, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por essa reunião, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse pedido de oração, Pai. Pessoas que vão executar aqui, que estão enfermos, cirurgias, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é dono de todas as coisas e que o Senhor fala em todos os momentos.
Por isso, fala com cada familiar aqui, Pai. Fala, trazendo entendimento da doença, mas trazendo, se for da tua vontade, cura e restauração também. Guia as mãos dos médicos ali na cirurgia do Antônio, para que ele possa, Senhor Deus, ser feito aquilo que tem que ser feito, Pai. Guarda a vida do pastor Anderson, Pai. Guarda a vida do pastor Leandro, Pai. Guarda, Senhor Deus, a família da Rose. Guarda todas as famílias, Pai. Todas as famílias são benditas, Pai. A grande finalidade disso tudo, Senhor, é de trazer, Senhor Deus, graça sobre as famílias. Por isso, Pai, nós abençoamos as famílias, para que o Senhor dê, Senhor Deus, não só uma semana abençoada, Pai, para que seja estabelecido ali um homem, Pai, no papel do marido, Pai, uma esposa no papel da mulher, no papel da esposa, os filhos reconhecendo a autoridade, Pai, para que venha ser estabelecido ali, Pai, lugares onde possam sentar, conversar, Pai, para que se algum estiver desgarrado, possam se lembrar do Pai e voltar, Pai. É isso que nós cremos, Pai, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai, que o Senhor está cuidando de todas as famílias, daqueles que assistiram os cultos nessa noite, e daqueles que não puderam ver, que em algum momento vão estar acessando essa transmissão que vai ficar gravada, mas que principalmente, Senhor, a palavra do Senhor venha para morar nos nossos corações. Nos dá uma semana onde nós possamos ficar ali, Senhor, com essa palavra sendo ruminante no nosso coração, Pai, para que a gente possa trabalhar ela gradativamente, dia após dia, nas situações que o Senhor for nos colocando, Pai, para que o Senhor venha trazer lembrança aqui do Cristo da nossa esperança. Vamos encerrar agora com o louvor da adoração, uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, cheia do caminho. Continua perseverando, mais. Continua andando nesse trilho que está conduzindo ao Senhor, para que no final tu possa abrir a tua boca, exalar o teu perfume e glorificar o nome do Senhor. Uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti.